nós vamos falar nesse culto de ação de graças o que é a verdadeira gratidão. Porque gratidão, muitas vezes, vem da boca para fora. Mas a gente vai entender que quando a gente realmente reconhece quem é aquele que nos abençoou, a gratidão, ela é profunda da nossa alma. Nesse livro vai dizer assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comessem com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E entrando por trás, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os seus pés com lágrimas. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés. E ungia-lhes com um unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E disse-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculos, mas desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele é quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vá-te em paz. Amém? Amém. Glórias a Deus. Podem assentar-se. Como Deus é maravilhoso. Amém. Quando a gente medita nessa palavra, eu fiz uma pesquisa certa vez e eu fui procurar saber sobre um vaso de alabastro e sobre um unguento. E Deus, Ele dá ferramentas para nós, para que a gente possa conhecer dentro da estrutura da sua palavra. E é interessante, eu sou profissional cabeleireiro. E eu fui fazer um curso de óleos essenciais, antes de levar a palavra do unguento. Ai, como que Deus é lindo. Eu fui estudar profundamente o que eram óleos essenciais. Para que funcionava? Para que servia? E aí, quando eu fui estudar o unguento que estava dentro daquele vaso, olha como Deus é lindo. Aquele unguento era um óleo essencial. Era tão especial que aquele óleo tinha o poder de curar feridas. Amém. E o mais interessante, ela foi ungir o Senhor Jesus às vésperas da cruz. Aleluia. Quando você vai estudar óleos essenciais, diz o estudo que você não pode colocar nem de menos nem de mais. Se você colocar de menos, não vai ter efeito. Mas se você colocar uma gota a mais, você pode até matar a pessoa. E aquela mulher, ela derrama sobre os pés de Jesus. E é tão interessante isso,
Quando Jesus vai chegar para aquele fariseu fazia parte daquele grupo que só sabia falar mal. Porque Jesus passava pelas cidades, e é interessante isso, né? Ninguém fala mal de quem não está fazendo bem. É verdade. É mais fácil falar mal de quem está agindo. É ou não é? Quem está parado, quem está quieto, ninguém fala. E Jesus passava pelas cidades, e quando ele passava para aquelas cidades, havia o nome dele circulando no meio das pessoas. E os fariseus eram doutores, conhecedores da palavra. Mas eles não tinham o principal. E é nisso que nós devemos nos atentar. Será que somos apenas conhecedores? Porque ai de nós, se for só a palavra. Por isso a importância de buscar o Espírito Santo. Isso é verdade, Pai. Quem somos nós sem Ele? E aí, naquele momento, o fariseu vai falar, não, eu vou chamar esse Jesus para minha casa. Mas eu vou experimentá-lo. Porque eu quero saber se realmente ele é cheio. Porque aquele que não conhece não transborda. Não é fácil? Quantas pessoas querem pregar? Quantas pessoas querem ir no púlpito? Mas não prepara, não conhece, não lê a Bíblia. Vaso pode transbordar se não estiver cheio? O Espírito Santo vai encher, ele enche quem ele quer. Aleluia. Ele pega um homem analfabeto e coloca a palavra. Mas o Senhor diz, meu povo perece por falta de conhecer as Escrituras. E aí quando você não conhece o dono dela. E na hora que você vai passar por uma prova, o que vai acontecer? Desespero. Desespero. Mas aquele fariseu convidou Jesus para entrar na casa. Assim como hoje, a irmã e o irmão me convidaram para estar aqui. Mas no momento que Jesus entrou, a lei, a Torá, determinava que na entrada da casa tivesse uma talha de água. Porque era a lei. Tinha que limpar as mãos e os pés. Lembra das bodas de Canaã? Quando faltou o vinho? Não foram em talhas limpas que Jesus mandou colocar água. Foram nas talhas que ficavam na entrada da festa. E aí o que acontece? Jesus vai entrar. Ele não vai receber ele com um beijo. Esse beijo significava, tu és bem-vindo. Estamos na casa do Senhor. Amém. Jesus é bem-vindo nela. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes o dono da casa é intruso nela mesma. E ele vai receber Jesus. Ele colocou a mesa, ele colocou o alimento. Todos estavam ali, era um jantar. Mas não colocaram ele como convidado especial que ele era. Mas aquela mulher à margem, aquela mulher marginalizada, apontada, pecadora, aquela que ninguém queria por perto. Porque, vamos e convenhamos, é fácil ficar do lado de prostituta? Ainda hoje? Quem quer? Quem quer? Não, né? Eu vou ficar falada? Não é assim? Nós estamos em 2021. Ainda é assim. Mas aquela mulher, ela entendeu na alma dela, porque tem uma condição que modifica a história de uma vida. Por que quantas pessoas querem milagre e não tem milagre? Porque para o milagre acontecer, ele começa na nossa alma. Amém. Ele é gerado na nossa alma. Jesus, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. As pessoas, quando iam ouvir Jesus, elas sentavam. Havia um tempo. Estamos vivendo dias em que nós recebemos muitos convites para orar, não é verdade? Os pastores são testemunha. Nós chegamos em tempos que há muita canção, há muito louvor, há muita oportunidade, que às vezes as pessoas pregam mais a oportunidade que o pregador. E quando você vai entregar a palavra é só 15 minutos.
A palavra está sendo colocada à margem. É verdade. Só que a palavra tem um poder de cura. A palavra é uma espada que entra cortando e sai rasgando. E essa mulher, para entrar naquela casa e fazer o que fez, ela ouviu. Nós precisamos aprender a ouvir. Amém. Estamos tão ansiosos para falar, tão angustiados. Estamos permitindo que a situação envolva a nossa vida de maneira que não conseguimos mais parar para ouvir, até mesmo quando estamos no culto. A igreja se torna às vezes até desesperadoramente cansativa. Será que não vai acabar logo essa pregação? É ou não é? Vivemos dias em que não há mais nem computador, é só o celular e o dedinho rodando. 5 minutos a mais eu não suporto mais. Quanto mais orar e ouvir. E aquela mulher ouviu. E ela entrou naquela casa. Ela entrou e ele estava de costas. Talvez ela tivesse medo de ir de frente e ser rejeitada. Porque a vida, ela foi rejeitada. Nós não sabemos a condição que levou ela a estar naquela situação. Nós temos um vício de rejeitar pessoas. A primeira impressão é a que fica. Mas será que essa primeira impressão é a verdadeira? Será que eu não deixei de ver a essência principal que estava dentro daquele vaso? O vaso de alabastro era caríssimo. Ele era desse tamanho. Muitas pessoas pensam que ele era gigante. Ele era valiosíssimo. Ela colocou toda a sua economia naquele vaso. E ela vai derramar daquele azeite, daquele óleo precioso. Ela vai por trás. Mas quando ela chega, ela se esparrama sobre os pés dele. Ela vai chorar. As lágrimas dela vão lavar os pés de Jesus. Deus, como a gente gostaria de estar naquele lugar. Só que nós hoje fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e não damos valor a esse sangue. Porque na primeira oportunidade, no primeiro problema, o problema se torna nosso Deus. E aí tudo que nós aprendemos é jogado no lixo. Ela vai chorar e as lágrimas vão lavar os pés de Jesus. As águas das talhas não estavam lá, mas as lágrimas estavam lá. Jesus não veio para que uma talha lavasse seus pés. Jesus veio para que as nossas lágrimas alcançassem Ele. Amém. E aquele lugar não tinha onde secar os pés de Jesus, mas os seus cabelos. Cabelo representa honra. Nós vamos entender isso lá quando o apóstolo Paulo vai dizer. Porque as mulheres prostitutas lá de Corintos, aquelas mulheres sacerdotisas raspavam a cabeça. E quando elas andavam na rua, sabiam que eram prostitutas sacerdotais. E ele vai dizer, porque para o homem raspar a cabeça é honra. Para a mulher, o cabelo é honra. Mas aquilo não simbolizava que a nossa fé está no cabelo, amém? Mas eu estou dando um símbolo para que a gente entenda honra. E aquele homem que não deu valor ao Senhor, agora vai questionar. Mas detalhe, ele não falou em voz alta. Aquele fariseu vai sussurrar. Se ele realmente fosse profeta, saberia quem ela é, uma pecadora. Mas Jesus, ele diz, eu sou aquele que sonda mentes e corações. Amém. Meu Deus. Ai de nós, quando julgamos um irmão, nós não sabemos que Jesus está nos sondando. Ele vê o que ninguém vê. E aí ele vai dizer algo precioso para aquele homem. Que haviam 2 homens com uma dívida, um com 500
e outro com 50. Mas aquele senhor perdoou as dívidas. Ele não olhou se um devia mais, se o outro devia menos. Jesus. Mas o que foi que ele vai perguntar? Quem mais amou? E o fariseu, que não era ignorante, porque conhecia as escrituras, vai dizer o quê? A quem mais perdoou. Ele disse o que estava escrito, que nem papagaio. Muitos são assim, papagaios. Repetem, mas não vivem. Porque o dia que viver a verdadeira fé, o verdadeiro amor e a verdadeira gratidão, nunca mais vai voltar para a condição que era. Porque sabe, conhece aquele que está abençoando. E aí ele vai dizer: você não me abençoou, Simão. Eu entrei na tua casa, eu não tive honra nenhuma. Você me tratou como qualquer um, mas ela me deu honra. A palavra de Deus diz no livro de Isaías que ele levou sobre si todas as nossas dores. A enfermidade que estava sobre nós, ele carregou sobre si. E havia uma dívida que não teríamos como pagar, jamais. Nem mesmo no culto mosaico. Lá naquele culto mosaico de Moisés, o que fazia? Quem não tinha condições levava uma pombinha e sacrificava pelos seus pecados. E quem era mais afortunado levava uma ovelha, um cabrito, um bode. Mas acabou de sacrificar ali para o sacerdote, vai embora e volta à mesma condição do pecado. Por quê? Porque na mente daqueles homens, eu vou lá no sacerdote, sacrifico, meu pecado é perdoado, tudo bem, eu volto a pecar, porque Deus perdoa. Mas nós não temos mais essa desculpa. Nós vivemos o tempo da graça, na qual é imerecida ao homem. Jesus veio para resgatar o pecador do lamaçal. Não tem mais como nós pegarmos uma pombinha, ou uma ovelha, ou um cordeiro, ou um bode, ou mesmo um bezerro. Não tem mais. Porque qualquer sacrifício de animal não é aceitado por Deus. O Cordeiro de Deus foi o sacrifício. Jesus. Então, nós, como igreja, como corpo de Cristo, precisamos vestir vestes novas. Porque em odres velhos não se habitam vinhos novos. É verdade. Eles rompem. Jesus diz que devemos mudar a condição da nossa mente. Ação de graça é entender a gratidão verdadeira. Como que nós vamos pagar a Deus algo que já foi pago? Deus se fez homem. Tem coisa mais forte do que isso. Veio para essa terra sentir tudo o que nós sentimos. Medo, frio, fome, ansiedade, angústia. O Getsemane nos mostra isso. O Getsemane nos mostra Jesus homem, clamando a Deus. Só que com uma diferença. Nós, nessa carne, mesmo servos, independente de 30, 40, 50 anos de servos do Senhor, ainda não entendemos o que é ser separado de Deus. Jesus no Getsemane sabia que na cruz, na eternidade inteira, ele se separaria do Pai. Se nós entendêssemos isso, se nós conseguíssemos na nossa carne saber o que é ser separado de Deus, jamais voltaríamos às situações passadas. Olhar para trás. Aquela mulher, ela foi perdoada. Aquela mulher foi perdoada e aquela mulher se tornou discípula
de Jesus. Ela estava com os discípulos quando Jesus foi arrebatado aos céus. Ela estava diante da cruz quando ele foi crucificado. Ela estava lá quando abriram aquele túmulo e o corpo não estava mais lá. Ela estava lá. Ela tinha gratidão no seu coração. Amém. Ela não voltou às condições do pecado. Quantos de nós, lavados e remidos pelo sangue, ainda temos essa condição terrível de olhar para trás, olhar para situações que Jesus já enterrou, e ainda parece que a gente gosta de cutucar como aquela ferida, né? Faz casquinha e você põe no dedo. O Senhor mandou dizer nessa noite: não põe mais dedo em casca de ferida. Deus. Não põe mais dedo em casca de ferida. Deus curou, toma posse. Tá doendo? É mentira. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus. A igreja precisa voltar às primícias. Nós não somos normais. Não fomos gerados de forma normal. Nós cremos num Deus que é sobrenatural. Glória a Deus. Natural é do homem. O homem tem ciência, tem medicina. O homem tem coisas palpáveis. Nós cremos no invisível. Naquilo que os olhos não podem tocar. Mas nós oramos tendo certeza que Ele ouve. Essa é a diferença da loucura do crente. O crente é louco. E cada vez mais vamos ser chamados de loucos. Porque a igreja de Cristo está sendo separada. Cada dia mais a peneira do Senhor está passando. É uma peneira muito fina. Sabe aqueles garimpeiros de ouro na beira do rio? Quando eles passam aquela peneira, na ânsia de achar uma pepita de ouro, várias areias vão passar pela peneira, mas a pepita fica. Nós somos ouro bruto nas mãos do Senhor. Ele está colocando no fogo. Quando aquela pepita é achada na beira do rio, ela está bruta. Mas para esse ouro reluzir, vai para onde? Para o fogo. Está passando pela prova. Aprenda, é ferramenta. Deus está regimentando um exército nessa terra. Não vai aguentar aquele que não suportar passar pelo fogo. É verdade. Meu Deus. Não vai suportar. Na primeira prova, na primeira dor, quer cair fora. A igreja não presta, o pastor não presta, o irmão fala demais, a pregação é longa, ou não prega nada. Quantas desculpas esfarrapadas. Ou então, colocou na sua cabeça que tem ministério. Ministério vem do alto, não é de baixo. Não se pega força. Ministério é dom que vem do trono de Deus. Por isso que nós estamos vivendo essa guerra dentro da igreja. Nós precisamos entender que a maior importância dentro da casa do Senhor são as ovelhas. Nós só somos portadores da palavra. Mas é a ovelha que recebe. É a ovelha que vai levar para o ID. O ID é um pronto-socorro lá fora, na qual há pessoas sedentas de ver a luz de Jesus na sua vida. É tão bonito quando vê que Moisés subiu para o monte e a luz de Jesus era tão grande no rosto de Moisés que ninguém conseguia olhar para o rosto de Moisés. Não é verdade? Ele precisou colocar um véu no rosto dele. Por que ninguém está vendo esse brilho no nosso rosto hoje? Quem nos vê tem que ver Jesus. Jesus é a luz que impera sobre este mundo. Ele é a verdadeira força, porque estamos andando contra a maré. No momento que a gratidão verdadeira entra em nosso coração,
a gente não consegue mais olhar para trás. Esse é o verdadeiro ação de graças. Aleluia. Aí nós vamos ver em Filipenses 3,13. Deixando as coisas velhas para trás, eu sigo caminhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Aleluia. Eu preciso olhar para o alvo. Eu preciso. Não é algo que eu tenho que querer. Eu preciso.